Olá, pessoal, bom dia. Tudo bom com vocês? Então, na semana passada, né, a gente deu início ao nosso novo módulo, continuando o segundo trimestre, melhor dizendo. E aí nós vamos fazer, nesta aula de hoje, a correção da compreensão textual da história em quadrinho. Então, neste capítulo, nós vamos abordar, né, nele as questões da identidade do Brasil, as questões, né, relacionadas aí ao povo brasileiro, a nós, povo brasileiro. E na introdução, né, nós fizemos aquela discussão aqui, onde cada um mandou, né, a sua opinião, mandou o seu comentário acerca dessa imagem de introdução, dessa imagem de introdução, e nós vemos aí o que é uma diversidade do povo brasileiro. Então, nós podemos dizer, nós podemos concluir, né, que o povo brasileiro é um povo diverso, é um povo que tem uma diversidade cultural muito grande, não só na questão cultural, mas também nos aspectos físicos, nos aspectos sociais também. Então, a gente tem aí uma diversidade brasileira. Depois a gente leu, né, foi lido a história em quadrinhos. Vocês, cada um, né, postou aí um áudio com a leitura, que fizemos uma leitura partilhada. Então, essa história em quadrinhos é do cartunista Maurício de Souza, ele é empresário, é o criador dos personagens da Turma da Mônica e demais personagens, né? Então, as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica fazem grande sucesso no Brasil, é muito utilizado nos livros didáticos, e o Maurício de Souza e toda a sua turma, né? Ele tem aí uma equipe muito grande trabalhando com ele hoje em dia, tem grande fama no hall da literatura brasileira e também internacional. E aí, na compreensão textual, após leitura, nós temos a compreensão textual, que nós vamos fazer a correção agora. Então, pegando aqui, né, nós temos aqui uma breve, um trechinho que é uma biografia, resumo biográfico, né, de Maurício de Souza. Então, interagindo com a história em quadrinhos. Então, esse gênero a gente sabe que é um texto narrativo aonde é contado, né, através dos quadrinhos, e há uma mistura do quê? Da linguagem verbal com a linguagem visual, que é o quê? Que são as imagens, a linguagem não verbal. Então, os desenhos, as figuras, isso são representações textuais também, mas é o quê? Uma linguagem que a gente chama não verbal. A linguagem verbal é a linguagem que expressa o que é o texto, ou também a questão da oralidade. Então, retome os quadrinhos. Observe o cenário, o vestimento dos personagens e outros elementos que compõem as cenas. Qual é a relação entre eles e a época em que a história se passa? Então, aí a resposta é uma resposta variável, quer dizer, né, que cada um pode dar a sua resposta, cada um pode aí dizer o que pensa, o que imagina, mas é alguns elementos que vocês podem indicar. A pena usada por José Bonifácio para escrever, as roupas de homens e mulheres, vestidos longos e fechados para as mulheres e ternos com coletes para os homens, o uso de perucas pelos homens e etc. Então, aí, para que vocês tenham maiores informações para essa leitura da imagem, vocês podem pesquisar um pouco do Brasil no século XIX, os costumes e a vida, né, desse tempo. Então, observando nos quadrinhos, a gente percebe uma grande diferença, né, como foi colocado aqui na resposta, das vestimentas, o uso da pena, né? Hoje a gente está usando aqui agora, por exemplo, o computador, a internet, pense naquela época, utilizava-se para escrever ainda a pena, ao tanto que o mundo foi desenvolvendo tecnologicamente. Então, releia as falas observando a linguagem utilizada pelos personagens. Majestade, a situação exige medidas mais drásticas. Óleo de ricino. Não, mande uma carta a Dom Pedro ordenando que volte imediatamente. Que palavra é usada para a personagem se dirigir a Dom João? Então, quando ele fala com Dom João, ele diz o que? Majestade. Então, aqui é um pronome de tratamento. Então, é uma forma de tratar a pessoa. Então, como é que ele chama? Ele diz que é
majestade, se a situação exige medidas mais drásticas. Então, ele fala majestade com Dom João. Releia o quadrinho. Vamos começar não aceitando as leis impostas pela coroa portuguesa. Quer ver minha caveira, não é? Quer ver minha caveira, não é? Minha caveira, né? Como a gente sabe, o personagem de Cebolinha, ele fala o que de maneira informal, né? Que ele tem aí, ele troca, né, o R pelo L algumas vezes, ou vice-versa, o L pelo R algumas vezes, e isso é uma maneira informal de falar, é uma característica do personagem. O que Dom Pedro quis dizer com a expressão quer ver minha caveira, não é? Que outra expressão poderia substituir? Então, você quer me ver mal, você quer me ver pelas costas. Então, ele vê aí, né, uma expressão refere-se medo de riscos com que Dom Pedro assumiria, tornando a postura indicada por José Bonifácio. Então, aí, a gente vê, né, você quer me ver na pior, você quer me ver mal, você quer ver minha caveira. Isso que ele quer dizer. Observe a maneira como o texto foi introduzido nos quadrinhos. Ia o caminho de Santos, no alto da colina do Ipiranga. Finalmente ele o avistou. Um riacho precisava ter um riacho aqui. Para que servem os textos colocados na parte superior do quadrinho? Qual é a importância desse recurso para o entendimento do texto? Então, observe que este quadrinho aqui, né, nessa parte superior, ela não é uma fala do personagem. Quando é fala do personagem, a gente tem o que? Os balões, né? E cada balão ele vai significar uma coisa. Então, aqui, neste trecho aqui, não é uma fala do personagem, ele indica o quê? Não, então, por meio desse trecho da narração, vírgula, é explicitada para o leitor a sequência de fatos. Então, é o narrador quem fala, né? Então, aqui é como se fosse o narrador situando a nós, leitor, dentro do texto, né? Situando, dando introdução à fala dos personagens, introduzindo a fala dos personagens, identificando o espaço, identificando a situação, o fato em si. Letra B. E a fala de personagens, ou seja, o discurso direto, como é indicado? Então, o discurso direto ele é apresentado nos balões de fala, aquilo que eu falei anteriormente. Então, dentro do quadrinho, nós temos o discurso indireto e nós temos também o discurso direto. O que é o discurso? O discurso é a fala. Dentro de um texto narrativo, nós vamos ter dois tipos de discurso. O discurso direto e o discurso indireto. No caso do discurso direto, é quando o personagem ele fala. Então, o autor ele dá voz ao narrador, ele dá voz ao personagem. Não é ele que fala pelo personagem, é o próprio personagem quem fala. E aqui, no caso, né, nós temos aqui, por exemplo, no quadrinho, no segundo quadrinho, a fala que Cebolinha diz, um riacho, precisava ter um riacho aqui. Então, observe que ele diz essa fala aqui, é do próprio personagem, então é um discurso direto. E aí o discurso direto ele é apresentado nos balões de fala. Então, dentro da história, em quadrinhos, né, o discurso direto, ele vem como dentro dos balões. Por que o desenho dos balões é diferente no quadrinho a seguir? O que é isto? Acabei com a censura. Todos têm a liberdade de dizer o que pensam. O primeiro balão intensifica a fala, mostrando surpresa, e o segundo balão e o segundo é um balão comum, entendeu? Então, eles são diferentes. Então, observe que o primeiro balão intensifica a fala, mostrando surpresa, e o segundo balão ele é comum. Então, comumente utiliza esse balão, é uma fala natural, enquanto esse outro balão, se você perceber, ele está mais enroladinho, ele demonstra o que? Uma surpresa, né? Então, os balões comuns são assim. Então, quando a gente estiver construindo uma história em quadrinho, a gente precisa prestar atenção também nos balões, porque os próprios balões vão mostrar e dizer, né, dar a entender o que aquela fala ela representa. Observe o personagem Dom Pedro nos quadrinhos a seguir. Um dos primeiros decretos de Dom Pedro foi acabar com a censura. Laços fola, soldados nossas
relações estão cotadas. Em 12 de outubro, Dom Pedro é aclamado imperador constitucional do Brasil, com o título de Dom Pedro I. Que sentimento ele expressa em cada um dos quadrinhos? A que fatos eles estão associados? Então, no primeiro quadrinho, demonstra estar em um momento criativo, quando proclama um decreto, né? Nós estamos vendo aí a satisfação dele. No segundo quadrinho, ele demonstra raiva por ter recebido correspondência sobre as intenções de Portugal limitar a liberdade do Brasil. E no terceiro quadrinho, ele está alegre, sentindo-se alguém muito importante, que é quando ele é proclamado aí, né, com o título de Dom Pedro I. Além do texto escrito, o que serviu de apoio para a sua resposta? Então, aqui, a importância dos recursos não verbais para o gênero. Então, na história em quadrinho, para que a gente compreenda como foi que ele se expressou, foi o quê? Através da imagem. Então, são as imagens, né? A linguagem não verbal é que vai fazer com que a gente entenda, compreenda a história em quadrinho, a expressão do rosto, como foi que este personagem ele se sentiu, né? Como a gente pode descrevê-lo naquele momento. Então, é através do que? Das imagens. Aí agora tem uma outra atividade que é tecendo saberes, né? Que vocês vão fazer, vão produzir. Certo? Então, após a atividade tecendo saberes, nós vamos fazer a correção lá no próprio grupo, aqui no próprio grupo, né, do WhatsApp. Após essa correção aqui, então façam a atividade tecendo saberes aí, certo? Para nós fazermos a correção da atividade.